e ele não mexia os lábios para falar. Ao invés disso, ele se comunicava com o Woodrow telepaticamente. Ele se identificou como Indrid Cold e garantiu à testemunha que não queria causar nenhum mal. Perguntou a ele sobre a vida na Terra, como as pessoas viviam e trabalhavam. A filha dos Lily, que era pequena ainda, a Linda, ela estava dormindo numa noite e acordou e viu um homem sorridente parado em cima dela na cama. E um dia eu tava passando ali, tava em casa e tal, né? Criança, não para quieto, vai pra lá, vai pra cá. E eu evitava olhar pra aquele quadro. Aí teve um dia que eu passei, eu olhei pra ele, a menina virou pra mim e mostrou a língua. Então, pode ser uma aparição dessa criatura aqui no Brasil também, né? Semelhante a essa primeira aparição do Derenberg. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve um contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, 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 contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz figuras, espiões, enigmas, visitantes e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Tauba Dride, Eduardo Oliveira, o nosso visitante interestelar de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso. O paraíso de Taubaté, nesta noite de gravação, está quente igual Mercúrio ou tá tudo tranquilo? Está quente como o inferno. Quente como o inferno. Exatamente. Tal qual lá, Jabotica Code, Gustavo Cornaccione, o nosso tocha humana de Jaboticabal. Como estás? Difícil ser tocha humana, né? Porque ia ser um cheiro de pelo queimado, né, rapaz? Mas estou aí. Estou bem. Aqui não. Armado com as... estou armado com as armas de Jorge. Com as armas de... Rapa. Jorge vem de lá da Capadócia. É isso aí. Manda um abraço pro amigo do programa. Jorge amigo do programa. Jorge Benjor, amigo do programa. Queremos você aqui, hein? Isso. Cara, esse viu coisa, hein? Jorge Benjor deve ter umas histórias da hora, com certeza, cara. Com certeza. Outro dia no grupo de apoiadores o pessoal tava falando do Jorge Versilo. Virou um problema isso dentro do grupo. Jorge Versilo também, outro cara que a gente quer entrevistar ele aqui um dia. Mas é isso. O Jorge Benjor tem mais de um disco dele lá que fala de alquimia e o cara. Tábua da Esmeralda. Jorge Benjor é mais... Ele é versado nos sigilos. É mais Aleister Crowley do que ufologia, né? O estilão dele. E falando de grupo de apoiadores, se você não faz parte, sabe muito bem, está aqui em todos os nossos episódios nós deixamos o link do nosso Apoia-se. E chegou nessa semana, tivemos a chegada de 3 novos apoiadores. O Jonathan, o Chris e o Rômulo, um de cada canto do país e um da gringa, hein? O Chris, que é da gringa, né? Lá do Canadá. O Jonathan, que é do sul. E o Rômulo, que é mais nordeste ali, né? Então, cada um de um ponto, cada um de um lugar. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de apoiadores e muito obrigado pelo apoio
de vocês se não fosse o apoio de cada um do nosso grupo de apoiadores e de cada um que vem chegando aí de pouquinho em pouquinho, né, no nosso sistema de apoia-se. O nosso podcast não estaria da maneira como está. Então sejam bem-vindos, meus caros, e também fazer aqui uma ressalva, né? No último episódio com o doutor, um belo episódio com o doutor Leonardo Martins, eu chamei um dos apoiadores de Marcelo, nosso fisiculturista, mas não é Matheus, gente, é Matheus, ele que chegou no episódio anterior ainda, mas desculpa, meu caro homem maromba, mas seja bem-vindo mais uma vez, Matheus. Mas é isso, meus caros, começando mais um episódio, depois de uma leva aí de episódios deveras tensos, né? Um bem gostosinho ali, bem de boa, um papo maneiro com a Margarida Halacock, o outro um papo mais tenso ali com o Rony Vernet, e um episódio técnico com o Dr. Leonardo Martins, o professor Leonardo Martins. E para quem não viu, nós também soltamos um vídeo no YouTube onde ele falou sobre experiência de quase morte, hein, gente? É um complemento do que foi o nosso episódio, e que episódio maravilhoso. Se você não ouviu, recomendamos muito que ouça. Foi muito enriquecedor, um papo totalmente técnico ali, com explicações referente à questão da psicologia, né, vista por alguém extremamente capacitado. Então recomendamos que vocês ouçam o nosso episódio anterior com o Dr. Leonardo Martins também. E um grande abraço para ele. Muito obrigado por ter topado participar com a gente, doutor. Depois de tudo que tá rolando, vamos voltar aqui, né, para o nosso foco do podcast Contato, que é trazer sempre um conteúdo que geralmente a gente não encontra por aí, um tema diferentão, e o escolhido dessa vez, antes, né, da gente entrar no episódio, eu quero falar que é uma pauta que deveria estar dentro do Podcast X, meu caro Eduardo Oliveira, é isso mesmo? Parte do episódio, sim. Esse roteiro que a gente vai usar hoje, boa parte dele foi escrito originalmente para o primeiro episódio que deveria ter ido ao ar no Podcast X, que foi justamente o mais recente, que foram aqueles 2 episódios sobre o Homem-Mariposa. Nos episódios sobre o Homem-Mariposa, a gente falou um pouco sobre o Indrid Cold, e boa parte do que a gente vai falar hoje estava naquele roteiro lá, mas aí para não ficar com 3 horas e meia eu tirei e acabei não utilizando. E a gente vai falar sobre outras coisas hoje que se relacionam a outros episódios nossos também e tal. Então, enfim, é um roteiro reaproveitado, digamos assim. Muito bem reaproveitado, diga-se de passagem. Vamos então ao nosso episódio da semana sobre Indrid Cold. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Indrid Cold é uma das figuras mais enigmáticas e assustadoras da ufologia e do folclore paranormal. Conhecido como, entre aspas, Homem Sorridente, ou no seu nome original, The Grinning Man, ele está associado a fenômenos ufológicos e paranormais, como avistamentos de luzes, objetos de seres, telepatia e até mesmo os Homens de Preto, os quais a gente já trouxe aqui, inclusive no episódio dos Homens de Preto, com o nosso amigo Alexandre Everton, citamos Indrid Cold também. Seu primeiro contato documentado ocorreu em 1966, mas ele foi relatado por outras testemunhas em diferentes momentos e locais. Sua história começou na década de 1960 e continua alimentando teorias e especulações até hoje.
Já citamos Indrid Cold em outros episódios, mas de forma sucinta apenas para aquele contexto. Hoje abordamos de forma mais profunda suas características, seu histórico de aparições, possíveis explicações e outros aspectos. Pergunto a você, meu caro Gustavo Cornaccioni, o senhor conhece a história de Indrid Cold? Conheço hoje, mas não conhecia até ontem, antes de ler o roteiro. Sabia, assim, né? Não com a riqueza de detalhes que o Eduardo trouxe no roteiro desse programa, né? Principalmente, o primeiro contato que eu tive com o Indrid Cold, com esse personagem, foi justamente quando a gente foi falar do Homem-Mariposa, né? Que ele aparece naqueles relatos. Mas eu acho que ele é um personagem, é uma figura muito curiosa, muito importante nesse cenário todo aí da ufologia, que mistura criptozoologia e tal. Só que ele tá ali não que ele mereça estar num segundo escalão, mas ele não é muito conhecido, né? Fica meio ali, tipo... Você tem os super-heróis do primeiro escalão da Marvel e... Aí você tem aquele grupo que ninguém lembrava, Guardiões da Galáxia, que de repente vem e faz um filmaço, sabe? Acho que é mais ou menos parecido, assim. Meu caro Eduardo Oliveira, Indrid Cold seria um alienígena, um criptoterrestre, um interdimensional, ou descobriremos durante o episódio? Descobriremos durante o episódio e teremos mais possibilidades nessa lista aí também. Muito bem. Então, meus caros, é isso. O papo hoje é sobre essa figura que, por muitos, não é conhecida. Eu, particularmente, ouvi muito pouco do Indrid Cold em alguns episódios de outros podcasts ou então de outras obras. Se eu não me engano, tem filme sobre ele. Posso estar errado. Enfim, né? Ele é mais um ser aí que permeia as lendas da ufologia. E o dele acaba ganhando um pouco mais de força justamente por essa quantidade e riqueza de histórias, né, que tem envolvida nesse episódio. Então, meu caro Eduardo Oliveira, fazendo as honras, como foi o primeiro caso desse ser simpático e sorridente que é o Indrid Cold? Bom, o primeiro caso conhecido que envolve o Indrid Cold aconteceu, começou na noite de 2 de novembro de 1966, quando um vendedor de eletrodomésticos chamado Woodrow Derenberger, ele estava dirigindo sozinho pela estrada interestadual 77 em Parkersburg, na Virgínia Ocidental. Isso era mais ou menos ali na região onde estavam acontecendo os relatos do Homem-Mariposa já naquela época, em 66, 67. E naquele momento ele viu um objeto voador que parecia um cilindro metálico. Esse objeto desceu do céu e pousou na frente dele na estrada. O objeto não tinha nenhuma asa ou janela ou porta visível, mas quando ele olhou com mais atenção, ele viu que uma porta realmente se abriu, embora não houvesse frestas no objeto, e saiu de lá uma figura humanoide, né? Ele descreveu esse objeto como se fosse uma lamparina de querosene antiga, alargada em ambas as extremidades, estreitando-se em um pequeno pescoço e depois alargando-se numa grande protuberância no centro. Esse homem que saiu, ele tinha mais de 1,80 m, tinha um corpo muito esguio e vestia roupas metálicas brilhantes, parecendo um terno verde e um cinto preto. Ele tinha uma aparência humana, um rosto humano, mas a característica que mais marcava era um sorriso largo e constante. Ele ficava sorrindo o tempo todo. E ele não mexia os lábios para falar. Ao invés disso, ele se comunicava com o Woodrow telepaticamente. Ele se identificou como Indrid Cold e garantiu à testemunha que não queria causar nenhum mal. Perguntou a ele sobre a vida na Terra, como as pessoas viviam e trabalhavam. Ele disse que vinha de um planeta chamado Lânulus, localizado na galáxia de Ganimedes. Essa conversa aconteceu por alguns minutos
E aí o Indrid Cold voltou para o objeto, que decolou e desapareceu no céu. O Derenberger relatou esse encontro para a polícia local e no dia seguinte ele deu uma entrevista ao vivo de meia hora para uma rede de TV local. Essa entrevista causou uma repercussão em outros veículos de mídia locais e foi coberto por jornais e rádios em outros lugares dos Estados Unidos também, em parte por conta dos avistamentos do Homem-Mariposa que já estavam acontecendo. Então, como já tinha coisas estranhas sendo vistas por ali, agora mais uma coisa estranha, então isso ganhou espaço na mídia. A cidade de Parkersburg ficou dividida entre as pessoas que acreditavam na história dele e as que achavam que ele tinha inventado tudo para aparecer. Parece o que rolou com o Chris Bledsoe, né? Parece um pouco, né? Lembra? Aliás, isso geralmente acontece com várias pessoas que relatam um tipo de contato mais próximo, mas não tem uma outra testemunha. Aí você vai ter as pessoas que realmente acreditam e as pessoas que não acreditam. As pessoas em cima do muro são muito poucas. Nos dias seguintes, ele disse que teve mais contatos telepáticos com o Indrid Cold e que ele tinha passado informações sobre a civilização em que ele vivia. O contatado detalhou essas experiências no livro Visitantes de Lanulus, que foi publicado em 1971. Lá ele afirmou que Cold e outros seres de Lanulus viajaram para a Terra várias vezes. Ele também relatou que foi levado a Lanulus numa nave e lá ele conheceu uma civilização pacífica com tecnologia extremamente avançada, não tinha guerra, não tinha dinheiro e as pessoas viviam nuas. Nesse planeta ele conheceu outros homens sorridentes, Demo Hassan e Karl Arto. Esse livro foi considerado fantasioso por muita gente, lógico, mas ainda assim alguns ufólogos o levaram a sério. E a história acabou se popularizando em alguns círculos de ufologia. Cara, lembra a história do Arthur Berlet aí. Eu ia falar isso agora. Que a descrição do lugar parece muito Arthur Berlet. Não só a descrição do lugar, mas o próprio fato dele ter sido levado, né, cara? Levado pro planeta dos caras, né? Sim. Que é isso que o Arthur Berlet fala, né? Sim. O Arthur Berlet, ele fez uma viagem completa. É basicamente esse o relato. Eu acho que isso é um resumo da história do Arthur Berlet. Ele fez uma viagem completa e viu uma civilização toda evoluída e ficou lá um tempo, né? Ele ficou, parece que alguns dias lá. E conversava com os seres e tal. E aí depois eles trouxeram de volta e o Arthur Berlet simplesmente escreveu um livro. Década de 1950, só pra lembrar. É mais ou menos a mesma época, né? Em relação a hoje. Enfim, um dos pesquisadores que mais falou a respeito da história do Derenberger foi o John Keel. Inclusive colocou a história dele em um dos livros dele. Mas a vida do Derenberger foi profundamente afetada. Ele perdeu o emprego, sofreu zombarias no lugar onde ele morava e a família passou a ser vigiada por pessoas estranhas que seguiam pela rua ou observavam a casa pela rua também. E mais tarde ele disse que se arrependeu de ter compartilhado essa história. Se eu não me engano, até o casamento dele acabou depois disso aí. A mulher dele pediu o divórcio. A vida do cara virou de cabeça pra baixo, né? Cara, por que assim, tipo, beleza, zombar, tirar sarro do cara. Agora, perdeu o emprego, velho. Naquela época, você viu o ET? Cara? Tá demitido. Porra. Naquela época, você tinha... a gente acabava tendo muito aquela questão da imagem da pessoa, né? Sim. Você trabalha com aquele maluco, você deu emprego pra aquele maluco. Então, e outra, a gente tá falando de América, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, então, década de 50, 60, 70, que é uma época com muito preconceito, né? Convenhamos. Então, vem um cara com uma história dessa falando que ele foi abduzido e foi para outro planeta e a sociedade coloca ele de escanteio mesmo. Você sabe qual que era a profissão dele, Eduardo? Vendedor de eletrodomésticos. Então, qual que é o perigo do cara ser vendedor de eletrodomésticos? Você não posso confiar, ele vai me fazer um... Hoje em dia seria uma jogada de marketing. Né? Mas naquela época justamente o fato de que o cara passou a ser conhecido, entre aspas, como um maluco, afastava os consumidores, né? Uhum. Então,
Basicamente, quem acreditou na história dele foram alguns ufólogos, basicamente. E parte das pessoas ali, mas elas também não tinham nenhum argumento para defender o cara, né? Ele próprio mal tinha argumentos para se defender, enfim. A filha dele, Taunia, escreveu o livro Além de Lânulus, Nossos 50 Anos com Indrid Cold, que foi publicado em 2017. Nesse livro, ela fala sobre várias interações que a família teve com entidades semelhantes a Indrid Cold e afirma que Cold poderia ser Valiant Thor, que era um homem que se dizia vindo de Vênus e trabalhou com o governo dos Estados Unidos, passando 3 anos no Pentágono. O Valiant Thor é um cara que vale um episódio também, trocadalho aí, mas basicamente é um cara que, isso foi nos anos 50, ele dizia que vinha de Vênus e que tinha muitas informações sobre o universo e tudo mais, e ficou trabalhando com o governo americano em projetos sigilosos, inclusive chegou a trabalhar 3 anos no Pentágono, como eu falei. Vale a pena a gente falar um pouco sobre ele em um outro episódio, né? Focado nele realmente, mas é uma baita história. Independente de ser verdade ou não, o cara pelo menos tinha uma lábia espetacular, hein? Não, e tem foto dele, né, cara? Isso tem tipo, registros dele. O cara existiu, né? Ele é real, totalmente real. E o louco é que, assim, ele se dizia um venusiano, né? E ele tem uma aparência, ele é todo bopinto, cara, né? Ele não é estranhão. Então, para aquela época, né? Ele vai ter aquela coisa do um asgardiano, sabe? Ele vai ter... vai ter esses pleidianos e tal. Ele vai ter esse estereótipo, né? O Valiant Thor. E a história do cara é muito maluca. É realmente assim... a gente precisaria de um episódio inteiro pra falar sobre ele. Do mesmo jeito que a gente tá contando a história do Indrid Cold, teria que contar a história dele, de começo ao fim, de como foi que ele chegou e tal. E é uma baita de uma relação, né? De que o Valiant Thor poderia ser o próprio Indrid Cold. Isso é bem, bem interessante também. Ela dizia que podia ser, né? Ela tinha suspeitas de que o Valiant Thor era o Indrid Cold. Só aproveitando, como a gente já citou o livro, né, dessas obras aí, pelo menos o Visitors from Lânulus você encontra na Amazon. A gente vai deixar o link dele. E tem o outro, né? Além de Lânulus, né? O nome original dele é o Beyond Lânulus, Our 50 Years with Indrid Cold. Ele também tem, inclusive tem até em capa comum, um valor que eu considero acessível para um livro tão antigo que o pessoal, né? Geralmente esses livros mais antigos, por exemplo, o Visitors from Lânulus, né? Os Visitantes de Lânulus, já tem a capa comum dele, é bem salgada. Agora esse do Além de Lânulus, ele é acessível, assim, para quem tiver a fim de gastar, né? E tem outras obras, tá? Do referente o Indrid Cold, tem Kindle, então assim, a gente vai deixar o link dos 2 livros na descrição do episódio, para quem tiver interesse. É uma história interessante, essa história do Indrid Cold, porque tem muita evidência. Ele tem vários relatos, tem muita evidência referente à história dele, assim como o Valiant Thor. Só que o Indrid Cold, se eu não me engano, não tem foto, não tem nada dele. Ou tem, Eduardo? Tem uma entrevista, né, que ele deu para uma rádio. Acho que tem uma entrevista que ele deu para uma rádio lá na Virgínia Ocidental, na época dos avistamentos do Homem-Mariposa. Ele chegou a falar em público, assim. Até porque ele estava sendo reconhecido, né? Muita gente viu ele naquela época. O Woodrow Derenberg, ele foi o primeiro que viu, mas outras pessoas o viram depois. Isso foi um plot twist, não esperava. Por isso, justamente, que o John Keel colocou o Indrid Cold no livro e também no filme que é inspirado nesse livro, né? Que tem o Richard Gere. O Indrid Cold aparece também. Quer dizer, aparece, não, ele é retratado. Liga pro né? Personagem do Richard Gere, fala com ele por telefone. Isso, ele que fica ligando pras pessoas. Exatamente.
E aí um dos relatos que é colocado no filme, que é de uma senhora que viu o Homem-Mariposa numa árvore, né? Ela estava dentro de casa, viu pela janela. Na verdade, existem relatos assim, mas um relato assim que chama a atenção é que justamente de uma senhora numa situação parecida que teria visto esse homem olhando, tentando olhar para dentro da casa dela. Isso lá em West Virginia. Além de ET, tarado. Do Homem-Mariposa. Cara, então, vamos dizer, essa história que a gente tá contando aqui fica já até a recomendação, né? Se você não ouviu os episódios sobre John Keel e o Mothman, recomendamos, porque tem total ligação a história. Caraca, olha, mas surpresaço. agora eu queria fazer uma reclamação aqui, hein? Não se fazem mais ETs como antigamente. Os ETs iam até dar entrevista, cara. Eram educados, né? Se o Indrid Code está ouvindo esse programa, vem falar com a gente. Não vem não. Fica na sua. Não precisa vir pessoalmente. Não precisa vir pessoalmente, não. Só abre uma chamada aí. Manda um zap, né? Caramba, que interessante. É isso que é da hora, né? Às vezes a gente até dá uma olhada na pauta e tal, mas na hora que a gente tá gravando, principalmente esses casos que a gente nunca ouviu falar, de coisa que a gente nunca chegou a adentrar a conversa, né? Fica mais interessante. Eu não lembro se eu cheguei a citar isso, eu acho que eu cheguei a citar isso no episódio do Homens de Preto, mas tem aquela série Hellier, que eu tenho citado bastante nos últimos episódios, que foi até o Flávio que falou pra mim, viu, dá uma conferida nisso aí e tal. Inclusive tem um episódio do Mundo Freak sobre essa série, pra quem não quiser ver a série e tal, então ali eles fazem ali uma resenha sobre a série e falam mais ou menos sobre o que acontece, né, na série e tal. E tem um momento com o Indrid Code também, né, nessa série, inclusive, que é uma série que conta, é uma série documental, né, é um mockumentary que o pessoal fala, que é aquele documentário meio ficção, meio realidade, de um casal americano que realmente eles fazem isso de verdade. Eles são caçadores, né, do paranormal, essas coisas. O casal Warren da ufologia. Isso, exato, perfeito. Essa é a comparação, porque eles são mais novos. Eles fazem exatamente o que o casal Warren fazia, né? Melhor. Né? O casal Warren fazia. Agora eles estão no próprio museu deles. Né? Agora eles estão fazendo do outro lado. Né? Pra quem não entendeu a referência, o casal Warren é o casal do Invocação do Mal, Annabelle, essas coisas. E aí eles chegaram num lugar, num vilarejo, que acho que é a cidade de Hellier, se eu não me engano. E tinha um suposto homem lá que eles achavam que era o Indrid Code. Só que eles meio que vão atrás dele, mas não conseguem encontrar. Parece que é um negócio assim, eu não lembro muito bem. Mas fica aí a referência, tá? Então, o Indrid Code, ele tá bem difundido na cultura pop também. Então, mas é interessante como a gente nunca parou pra ouvir, falar, contar a história dele, né? As pessoas não conhecem. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Muito bem, então, meus caros, dando andamento na história e, né, de um ponto a outro aqui, algo que não foi combinado com ninguém, e como eu fiz isso uma vez e eu gostei, eu vou fazer de novo. Eduardo, assume aí, cara. Assume aí. Apresenta a bagaça, entendeu? Vai seguindo com a história e a gente vai só complementando aqui, porque é uma história que é você que conhece, né? Você que hora de brilhar, vai. Brilha, garoto, que o conto é seu. Bom, seguindo então, a gente fez essa relação com os casos do Homem-Mariposa justamente no momento em que o Indrid Code começa a aparecer no meio desses avistamentos em Point Pleasant, né, em West Virginia. Então, esses avistamentos aconteceram entre 66 e 67, ali nas
nas primeiras semanas dessa onda de avistamentos foi quando aconteceu o relato do Derenberger. E o Homem-Mariposa, para quem não ouviu os episódios sobre o John Keel, ou o episódio do Arquivo X, do Podcast X, perdão, era um ser alado, referências, era um ser alado de forma humanoide, porém com asas muito grandes, e ele era muito alto, era totalmente negro e tinha grandes olhos vermelhos. E ele foi visto diversas vezes ao longo desses quase 2 anos nessa região. Foram muitos moradores que relataram também a presença de um homem estranho, de terno escuro, pouco usual mesmo para a época, que parecia vigiar as testemunhas do Homem-Mariposa. Então, após ver o Homem-Mariposa, algumas testemunhas viam também esse homem alto e sorridente na rua, que observava essas pessoas sem piscar, né, com um olhar um tanto desconfortável, porque era muito direto. E algumas testemunhas também disseram ter recebido mensagens telepáticas de um ser semelhante. Ninguém nunca fez a ligação do Indrid Cold ser o Homem-Mariposa? Algumas pessoas até achavam que o monstro poderia se transformar no homem, ou poderia ser algo que pudesse assumir formas diferentes e tal. Isso até é debatido pelo John Keel no livro dele, né, um tanto brevemente, mas o filme brinca um pouco mais com isso. Ele explora um pouco mais essa ideia. E no caso, as pessoas que veem o Homem-Mariposa no filme depois recebem, algumas pessoas, né, recebem ligações de um homem que se identifica como Indrid Cold. No filme dá bem a entender isso, né? Que o Indrid Cold seria o Homem-Mariposa, mas isso é uma ideia do filme, né? É uma ideia que o Keel, ele explorou brevemente no livro, não era tanto o foco dele, ele estava mais interessado especificamente nisso, em relatar o que estava acontecendo. Mas ele nunca descartou também. Para a gente dar um exemplo, eu acho que é o exemplo mais assustador, foi durante essa onda de aparições do Homem-Mariposa, a família Lilly teve uma atividade poltergeist na casa. Inclusive, essa atividade começou depois que, eu não me lembro se 1 ou 2 pessoas viram o Homem-Mariposa na rua. E eles chegaram a ver, por exemplo, luzes em forma de diamante se movendo dentro da casa. A filha dos Lilly, que era pequena ainda, a Linda, ela estava dormindo numa noite e acordou e viu um homem sorridente parado em cima dela na cama. E aí o relato dela, né? Era um homem grande, muito largo. Eu não conseguia ver o seu rosto muito bem, mas podia ver que ele estava sorrindo para mim. Ele então andou ao redor da cama e ficou bem em cima de mim. Eu gritei e me escondi sob as cobertas. Quando olhei de novo, ele já tinha sumido. Ela foi correndo para o quarto dos pais e ela só conseguiu voltar a dormir no quarto dela depois que a atividade poltergeist tinha acabado, acho que 2 semanas depois. Cara, eu fiz uma experiência aqui agora que eu me arrependi já, e você não tinha contado essa parte ainda. Já sei, eu fiz a mesma coisa. Cara, me arrependi, cara. O ouvinte deve ter feito. Deixa eu procurar a imagem do Indrid Isso, Cold. Nossa, me arrependi demais, cara. Me arrependi demais. Porque é muito sinistro, porque assim, é um homem, beleza. Tem várias Coringa, representações, né? Tem várias representações. Mas assim, tem umas que são bem sinistras, assim, causa estranheza, sabe? Um negócio assim, tô todo arrepiado aqui, cara. É porque ele tem, dentro da história, né? Não estamos falando que é verdade factual, mas dentro da lenda que se construiu ao redor do Indrid Cold, ele é um cara que tá com esse sorriso largo no rosto. Fixo, né? Lembra, se você vai ver as imagens que retratam ele, lembra muito o jeitão do Coringa, né, cara? O sorriso grande, assim, tipo, fora do normal, né? E sempre travadão. Justamente. E aí essa menina viu isso em cima da cama. Que legal, né? Da cama dela. Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Longe daqui, pelo amor de Deus, cara. Manda pra Varginha, tá acostumado. Isso, manda lá pra Varginha. Alguns ufólogos achavam que o Indrid Cold podia ser um tipo de homem de preto, já que ele era descrito sempre de terno, né? E tinha um comportamento estranho, às vezes robótico também, como os homens de preto tinham, como a gente falou no episódio com o Alexandre. E ele tinha um interesse em comum nas pessoas. E também costumava aparecer
antes ou depois do avistamento no caso do Homem-Mariposa, ou de algum outro fenômeno estranho, por exemplo, a aparição de um OVNI, algo assim. Então achavam que ele poderia ter relação com os Homens de Preto. Isso também foi abordado pelo John Keel, que neste livro cunhou o termo Men in Black para falar dessas pessoas. Chegaram até a achar que ele poderia ser algum tipo de líder dos MIBs, ou então que ele estava tentando avisar as pessoas a respeito dos MIBs para que elas não tivessem encontros perigosos com pessoas que pudessem ameaçá-las. Mas não foi aquele outro cara que cunhou o nome Men in Black? Aquele, como é que era o nome dele? Até no episódio sobre o Men in Black vocês citaram, ele tinha um pequeno grupo lá. O cara que escreveu o primeiro livro do Men in Black. Eles sabem demais sobre discos voadores. Não, discos voadores e os 3 homens, né? And the Three Men. Eu não lembro se ele cunhou o nome ou se ele foi o primeiro a falar dessas coisas. Assim, então, eu acho que o nome Men in Black foi o John Keel. Sim. Ele foi o primeiro relato, ele trouxe o primeiro relato referente a eles e tal. Mas e até porque os livros são muito próximos, né? Tanto os livros do John Keel quanto dos Homens de Preto lá são bem próximos. O cara era o Albert Bender. O livro é de 62. O que o John Keel fez no livro, abordando esses fenômenos todos e as aparições do Indrid Cold e de Homens de Preto também, era justamente a ligação de que seres interdimensionais poderiam estar por trás desses fenômenos. E esse livro foi publicado no começo dos anos 70, né, relatando ali o que ele tinha investigado na cidade e alguns outros casos também que estão no livro. Mas a grande sacada do livro é essa. É falar que aquilo não é alienígena, não é experimento do governo, não são alucinações, não. São seres interdimensionais que se manifestam de diferentes formas, em diferentes ocasiões, diante de diferentes pessoas, por motivos que nós não sabemos, mas são seres interdimensionais inteligentes. E o Indrid Cold pode ser uma forma de manifestação desses seres. É o que o John Keel coloca no livro. Cara, uma coisa que eu acho que na hora que você estava falando aí, que me fez pensar uma coisa aqui. E se o Indrid Cold, na verdade, ele tinha esse negócio do sorriso, porque ele entendia que o sorriso na Terra era amigável. E aí ele fazia esse negócio do sorrir. Só que ele não entendia o sentido de um sorriso, né? E aí ele tinha essa cara medonha dele. Igual o T-800 no Exterminador 2? É isso. Maravilhoso. Bela analogia. Do Exterminador, exatamente. O T-800 ele não sabe... Ele tenta ser humano, mas ele não consegue. Ele é exagerado, não fica legal. Né? E não é amigável. E o Indrid Cold talvez é isso, né? Ele podia ser um outro ser. Tem uma série que o pessoal tá falando bastante agora. Eu não assisti, mas eu acho que é capaz de ter momentos assim. Meu vizinho extraterrestre, um negócio assim, eu não lembro. O pessoal tá falando bastante dessa série agora. Eu acho que tá na Netflix. E deve ter uns momentos assim, sabe? Do extraterrestre que não sabe se comportar como um ser humano, aí ele tenta e deve ter momentos de estranheza. O Indrid Cold poderia, né? Uma possibilidade é ele ser isso. Ele não era nenhum vilão. Não tem história ruim com ele, né? Tirando essa aí dele aparecendo em cima da menina, lá, assustar ela, né? Isso aí. Mas talvez não era tanto a intenção, né? Dele assustar, vai saber. Mas realmente dá essa impressão, assim, às vezes, né, pode-se pensar, né? Nisso, né, que... Tipo inteligência artificial, uns meses atrás, quando você mandava ela, faz um humano fazendo tal coisa. Fazia, mas fazia meio errado. Parecia, mas sempre tinha um dedo a mais na mão, essas coisas. Dá essa impressão, né? E pede desculpa, né? Ainda pedia desculpa por fazer desse jeito e tal. Talvez o Indrid Cold seria isso, né? Ele tava ali pra tentar ajudar e tentava ser o mais próximo dos seres humanos.
mas não conseguia, né? Falhava miseravelmente, porque o negócio feio, cara. Agora, é legal deixar claro pro ouvinte que, assim, a partir do momento que a gente começa a contar a história, por exemplo, no caso aqui do Indrid Cold, a gente começa a fazer o programa meio que assim, beleza, compramos a história e aí vamos explorar tudo, né? Aí lá no fim a gente faz as considerações sobre, se isso, né? O que pode ter de real ou não, o que pode explicar. Mas pra gente, até pra ser mais divertido, né? Tipo, vamos embarcar na viagem aqui. Agora, Na ideia, né? Essa questão do Indrid Cold aí com o livro do John Keel, né, cara? Pô, que ano que foi esse livro do Homem-Mariposa? Da década de 60, né? Foi publicado em 75, mas ele já tinha... Mas acho que em 72 ele já tinha publicado um livro em que ele contava as histórias do Homem-Mariposa. Então, cara, já tá aí em 68, Vallée lançou o Passaporte para Magone. Nessa época aí também já tava o John Keel escrevendo tudo isso aí. Antes ainda, mais no início do século XX, tinha o Charles Fort, que o negócio dele não era ufologia, até porque esse termo nem existia ainda, mas ele pesquisava o paranormal, o insólito, essas coisas, né? E sempre flertando com essa ideia de interdimensional e tal. E, por outro lado, aqui no Brasil a gente ficou muito focado no negócio do disco voador, né, cara? Extraterrestre, disco voador. Já tem pelo menos 50 anos que essas teorias já estão circulando por aí. Vai ser um pouco polêmico. Você falou do Charles Fort, o próprio John Keel, ele se considerava um fortiano, né? É um cara que não estava focado especificamente em um tipo de fenômeno anômalo, como eu sou um ufólogo, eu sou um pesquisador paranormal, não, ele investigava tudo que era anômalo e a partir daí ele poderia ter uma visão mais completa da coisa. O nosso professor Carlos Machado, né, velho? O Machado, ele mesmo, já conversando com ele, já falou muito do Charles Fort, que é uma inspiração para ele. O John Keel era isso também, né? O começo da história do John Keel, ele pesquisava criptocriaturas, né? E pesquisava coisas insólitas. Não era nem paranormal, era coisa insólita. Que, tipo, é estranho, mas não tinha coisa voltada com a ufologia, né? E também não era voltado à paranormalidade. Era mais voltado a coisa física mesmo, só que não tinha explicação. E era isso que ele tava atrás. Então, a gente consegue... É bem isso que você falou, Guto. Tipo, década de 60, esses caras já estavam pensando nisso, outra hipótese, né? Eles já estavam pensando. É justamente para não ficar naquela de, tipo, não é possível que só uma hipótese é o suficiente para explicar, né? E aí os caras já foram para outro caminho já também. Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Seguindo o nosso histórico de avistamentos aí do Indrid Cold, existe o que eu considero que seja o segundo avistamento mais famoso. Aconteceu mais ou menos na mesma época, um pouco depois. Algumas fontes colocam esse avistamento em novembro de 66, outros o colocam em 16 de outubro. Se foi em 16 de outubro, foi antes do avistamento do Derenberger, né? Mas também foi ali na mesma época, em 66, e junto ao Homem-Mariposa. Isso aconteceu em Elizabeth, em Nova Jersey. Nessa noite, 2 adolescentes, James Yanchitis e Martin Munov, Jimmy e Mouse, viram uma figura alta e sorridente os observando numa cerca na 4th Street, quando eles andavam ali à noite, provavelmente indo para encontrar amigos ou voltando para casa, alguma coisa assim. Esse homem era muito alto
e era careca. Eles não viram orelhas e nem nariz, e ele vestia um terno metálico ou brilhante e parecia estar observando os dois à distância. Quando esses jovens perceberam a presença dele, ele não se mexeu, ele só os encarou com um sorriso fixo. Os garotos ali então eles ficaram assustados e começaram a fugir. Em algumas versões desse relato, esse homem ainda teria perseguido esses garotos por algum tempo. O John Keel investigou esse caso e ele conectou essa história aos Homens de Preto e também aos avistamentos do Mothman, tanto que colocou tudo no mesmo livro. Ele reforçou a ideia de que o Cold não era só uma alucinação ou uma fraude do Derenberger, como muita gente dizia, mas ele era parte de um fenômeno maior. E esse avistamento independente foi um dos maiores argumentos dele para dizer que aquilo era real e que fazia parte de um fenômeno ainda maior. Agora, um fenômeno ainda maior, o que seria, velho? Ele chega a dar uma pista sobre o que ele pensa sobre isso? A proposta dele é de que são seres interdimensionais que fazem essas manifestações. Agora, como exatamente, qual é o objetivo específico, ele não chega a explicar, né? Me veio um pensamento aqui agora sobre esse negócio do Indrid Cold olhando os meninos na cerca, cara. Cada vez que eu não vou conseguir... A imaginação dele, depois de ver a imagem, é aterrorizante, cara. É um negócio assim que não é legal. Calma que enquanto a gente tá gravando o episódio aqui, eu tô fazendo já a imagem de capa do episódio, eu vou mandar pra vocês durante a gravação. Fazer uma pergunta aqui pra você, Guto. O peladão de Jabuticabal, ele não tinha um sorriso estranho não, cara? Não, cara. Peladão de Jabuticabal. Não. Ele tava feliz de me ver, mas não tanto assim. Ele demonstrou de outra forma. Demonstrou de outra forma. Tava com o Mentos no bolso. Mas não, ele não tinha com bolso, né? Então não era o Mentos. Não, ele não tinha sobrancelha, era careca, mas assim, tipo, o cara normal, sabe? Cara normal, tá bom. Normal na medida do possível. Aí agora o peladão de Jabuticabal. O ouvinte que não conhece essa vai ter que garimpar. Vai ter que caçar aí, porque a gente não sabe nem onde tá essa história aí, cara. É mais fácil você ir no... Aí vai no Acredite Se Quiser. É mais fácil. Vai no Acredite Se Quiser, o episódio das múmias de Nazca, que o Guto participou, e aí ele conta esse relato. É o mais fácil da gente poder lembrar dessa história aí. Apesar que eu acho que o primeiro episódio de relato, né, Guto? Que eu acho que você contou. Eu acho que foi o primeiro e único, né, episódio de relato. Relatos ouvintes que a gente fez. Só que o episódio de relato ele saiu do Spotify por causa de direito autoral, e aí ele não tá mais no Spotify. Mas tem no YouTube, pra quem quiser ver. O peladão de Jabuticabal. O pior é que isso aconteceu, mas vamos ver. Outra testemunha que afirmou ter encontrado o Indrid Cold se chamava Fay Lee Cobb. Ela era moradora de uma região rural de West Virginia e esse contato aconteceu numa noite em 1967. Ela viu um homem estranho parado próximo ao seu quintal. Esse homem vestia um terno preto, mas a roupa parecia brilhar sob o luar, né? Como se refletisse muito aquela luz, quase como um metal. Quando ela olhou para ele, ela sentiu uma dor de cabeça muito forte e ouviu uma voz telepática dizendo: "Não tenha medo, só estou observando". E aí, quando ela piscou e olhou novamente, esse homem tinha desaparecido num flash de luz. E foi isso. Pô, mas naquela história anterior lá, ele viu os meninos, ele estava do lado de uma cerca ali, e aí ele perseguiu os moleques, né? Aliás, assim, tipo, ele foi atrás dos moleques. Não dá pra saber se ele tava indo pra falar com os caras ou qual que você vê um bicho desse vindo na tua direção, pronto, tá me perseguindo, dane-se, né? Mas assim, vai ficando... Já começa a não ficar tão amigável sem a presença desse cara, de acordo com as histórias que estão surgindo, não é? Pelo menos pra nós, né? Pras testemunhas, quer dizer, não é um...
não é uma visão agradável, não é um comportamento agradável. Realmente é aquela analogia do sorriso lá do T-1000. O personagem do Schwarzenegger, ele queria fazer mal às pessoas? Não, ele tinha sido reprogramado e tal, beleza. Ele estava ali como um mocinho, mas ele não sabia se comportar diante das pessoas. Então aqui é a mesma coisa. Ele realmente fez mal para alguém? Até onde a gente sabe é que não, mas a aparência dele é estranha e o comportamento também é. Então a impressão que fica nas testemunhas é muito negativa, embora elas não tenham sido feridas ou ameaçadas, nada disso. É como aquela história de que... uma história que muitos contatados têm, de que quando eles ainda são crianças ou até adolescentes e começam a ser contatados nessa época, as entidades que os contatam se apresentam como elementos infantis para que eles não tenham medo. Se apresentam como um personagem de desenho, por exemplo. Eu conheci uma mulher que se dizia contatada, que começou quando ela era criança e o desenho que ela mais gostava era o desenho do Gasparzinho. Então um dia ela viu o Gasparzinho flutuando na cama dela, né? E ali começou a questão dos contatos e tal. É melhor ver aquela figura amigável do que ver o homem sorridente, né? Parado do lado da sua cama. Ou então os 3 Greys que eu vi também. Era só pra ser um episódio de boa. Era só um papinho de boa. Posso contar uma história bizarra de quando eu era criança? Mano, fala. Não tem nada a ver com Indrid Cold, mas assim, a gente entrou nesse aspecto aí de que o Eduardo estava falando de que quando pessoas são contatadas, né, quando elas são crianças, esse contato começa quando elas são crianças, a apresentação desses seres, dessas coisas, se apresenta para elas de uma forma que é mais palatável para aquela idade, né? Não que alguma coisa se apresentou para mim nessa idade quando era criança, não. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, 3 para 4 anos, eu lembro disso e assim, quantas memórias a gente tem de uma idade tão curta assim, né, de 3 anos de idade? Não muitas, a gente lembra alguns flashes de alguma coisa, agora eu me lembro disso, cara. Não é minha imaginação, porque minha mãe confirma. Né? Ela não viu nada, mas ela viu a minha reação. Né? Tinha um quadro, sabe aquela mania idiota que existia nos anos 80, de quadro de criança chorando? Toda casa tinha um quadrinho de uma criança triste, uma criança chorando e blá blá blá. Na minha casa tinha um quadro desse. E eu não gostava daquele quadro, tinha medo daquilo lá. E um dia eu tava passando ali, tava em casa, tal, né? Criança, não para quieto, vai pra lá, vai pra cá. E eu evitava olhar para aquele quadro. Aí teve um dia que eu passei, eu olhei para ele, a menina virou para mim e mostrou a língua. E a minha mãe disse que eu saí correndo, desesperado. Você tá... Para com isso, cara. Para com isso, cara. Ah, mano... A minha mãe, eu lembro certinho, e eu já pesquisei esse quadro aí na internet, eu achei. Isso aí era um quadro tinha um pintor italiano, eu não lembro se ele ficava em Veneza, Florença, que cidade que era. Mas era um pintor italiano que, assim, o cara nunca teve muito sucesso, ele vendia os quadros dele na praça lá e tal, e ele fez uma leva de quadros, assim, que de criança chorando, velho. E isso bombou na Europa inteira. E chegou no Brasil, né? E tinha toda uma lenda por trás desses quadros e tal, e blá, blá, blá. Né? E assim, eu lembro... Eu achei esse quadro aí certinho. E eu lembro dessa história de eu olhar pro quadro e a menina virar pra me mostrar a língua e eu saí correndo desesperado. Minha mãe, até hoje, ela fala, não, eu lembro, Gustavo veio tremendo. Entrou, grudou na minha perna, falou que a menina do quadro... mostrou a língua pra ele, a minha mãe pegou o quadro e jogou fora no mesmo dia. Porra. Cara. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Isso é Absolute Cinema. Cara, era só um episódio sobre Indrid Cold. É um cara ali só. Não, mas a gente tá fazendo isso de uma forma leve. Pô. Sim. Nossa senhora, cara. Sim. Pô, isso tá pior que episódio de relato. Continua aí, Eduardo, vai. Já...
Se arrependeu, né? Nossa, velho. Já é. Bom, outro relato famoso do Indrid Cold aconteceu com o Terry Rist, que era um ex-militar que investigava casos ufológicos no estado do Kentucky, que é um estado vizinho a West Virginia, durante uma expedição a uma caverna em 1970. Então, quer dizer, é um estado vizinho a West Virginia no ano seguinte às aparições do Homem-Mariposa, né? Durante uma expedição numa caverna, ele e a equipe ouviram uma voz sussurrando telepaticamente. E essa voz dizia que eles estavam sendo observados. E aí, quando eles saíram da caverna, viram um homem sorridente com olhos brilhantes parado a uma distância. Quando eles tentaram se aproximar, esse homem simplesmente desapareceu. O Rist nunca confirmou se foi Indrid Cold ou não, ou se foi algum outro fenômeno paranormal, mas pela natureza do que aconteceu, o local, a época, foi associado ao Indrid Cold e se tornou muito estudado também entre os ufólogos naquela época. Falou de caverna aqui, eu lembrei daqueles relatos sobre os teens que a gente gravou alguns episódios atrás, né? Tinha um relato que a gente gravou que era justamente dentro de uma caverna. Mas, enfim, os caras lá, pelo visto não tinha ninguém fora para ver esse homem aparecendo, mas pelo menos na hora em que ele foi embora, ele simplesmente desapareceu. Como se diz que um fenômeno interdimensional faria. É o que se espera, né? Eu ainda tô travado na cerca ainda, tô... cara... No quadro. No quadro... Se o Guto tivesse falado que o quadro tinha sorrido pra ele, ia... tá bom, beleza. Mas, mano, uma língua, velho. Sorriso seria até pior, porque mostrar a língua foi uma coisa meio infantil, assim, sabe? Sim. Eu mostro a língua pras pessoas. Aí se o Eduardo mostra a língua pra pessoa, eu teria medo. Outro dia eu peguei uma foto do Eduardo no celular, você tava vendo, ele mostrou a língua pra mim. Por que eu estava vendo uma foto no celular? Não sei. Prefiro não comentar. Passando rapidinho aqui, porque a gente já estabeleceu, né, mais ou menos como é que são os relatos dele. Nos Estados Unidos, em 75, um fazendeiro na Flórida afirmou que Cold tentou se comunicar com ele telepaticamente. 5 anos depois, também nos Estados Unidos, um grupo de caminhoneiros disse que viram uma figura estranha parada na beira da estrada, observando-os com um sorriso fixo. Nos anos 2000, várias postagens no Reddit, no Above Top Secret e no 4chan e em outros fóruns com espaços paranormais trouxeram novos relatos de encontros com um homem alto e sorridente, especialmente na região de Ohio e West Virginia. Durante as aparições do Homem-Mariposa em West Virginia, houve também uma onda de avistamentos ufológicos em Ohio, especialmente no segundo ano, se não me engano. Ohio é um estado vizinho. No Reino Unido, em 2010, uma mulher relatou ter visto um homem de rosto alongado e sorriso fixo no meio de um campo antes de ouvir uma voz telepática. No Brasil, em 2012, pescadores em Manaus disseram ter visto um homem de terno escuro observando-os da margem do rio. Não. Peraí. Um homem de terno preto no calor de Manaus? Tá errado. No calor de Manaus. Esse eu tenho certeza que é interdimensional. Não tá sentindo temperatura. E não tá sorrindo. Esse é diferente. Esse não é o Indrid Cold, não. Esse aí é outro. Não, mas tá de terno. Terno escuro na beira do rio e no calor de Manaus. Então, aí é um homem de preto, alguma coisa. Esse não é o Indrid Cold, não. É o Indrid Hot. É isso. Tava esperando pra fazer essa. Na Rússia, em 2018, um grupo de caçadores relatou avistamentos de uma figura alta e sorridente na floresta, semelhante ao Slenderman, que é outro termo que você não deveria jogar no Google. Pelo menos não deveria pesquisar e rolar muito. O Slenderman é mais de boa. O Slenderman eu acho mais de boa, porque assim, ele é full lenda urbana, né? Você não tem ali casos tão fortes envolvendo o Slenderman, e ele é uma lenda urbana moderna, né? A história do Slenderman, ela começa a surgir em meados de 2007, 2008. E aí ele ficou mais famoso por causa daquele joguinho
que é o Slenderman, né? Mesmo, você controla um personagem numa mata, onde você tem que encontrar ali alguns... tem o jogo. Você tem um jogo do Slenderman. Então, assim, isso foi o que difundiu muito a história do Slenderman. Então, ele era uma lenda urbana, né? Não sei de qual região dos Estados Unidos. Ganhou força e aí tem filme hoje, tem um monte de coisa. Um filme muito ruim, diga-se de passagem. Mas, assim, o Slenderman, ele é mais de boa, assim. Se você pegar pra ver... na verdade, ele é até... Eu acho que o Indrid Cold... poderia ser até a própria origem, né, da lenda do Slenderman. Talvez o que as pessoas atribuem ao Slenderman seria o Indrid Cold, na verdade. É que o Slenderman não tem face, né? O Slenderman, ele é compridão, tem aqueles braços compridos, mas ele não tem face. Ele parece que ele tá com meia na cabeça. É um negócio muito louco. Mas o Slenderman é mais de boa. Olhar pro Indrid Cold causa mais estranheza. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Bom, passamos aí os casos, agora algumas teorias para explicar quem seria ou o que seria o Indrid Cold, assumindo que seja real. Então a gente elenca aí algumas teorias, vou começar com uma que eu já citei, que é aquela de um ser interdimensional. Então ele, sendo um ser interdimensional, ele pode se mover entre diferentes realidades e essa ideia ela se embasa nas aparições e desaparições súbitas e inexplicáveis, sem deixar nenhum rastro físico. A capacidade de telepatia também é geralmente associada a entidades que se acredita ser extradimensionais em outras histórias, e ele seria aí um daqueles seres de fronteira, como o Slenderman e entidades folclóricas, que são aquelas entidades que vivem no limite, né, na fronteira entre uma realidade e outra, e aí conseguem se mover entre elas. A gente também pode associar o Indrid Cold a outras entidades possivelmente interdimensionais, como os Homens de Preto e o Homem-Mariposa, e o próprio John Keel sugeriu que o Cold pode ser um ultraterrestre. O problema com essa teoria é que a teoria interdimensional, por si só, ela é um tanto complicada de provar, porque não existe uma demonstração, uma explicação científica clara sobre como esses seres poderiam atravessar essas dimensões. Mas muitos relatos de Cold e outros fenômenos têm elementos subjetivos e podem ser também ilusões psicológicas. Então, alguns casos especificamente, ou então alguns elementos de alguns casos, podem ser explicados como equívocos, ilusões por estresse, dependendo da situação, mas todos claramente não, né? E aí, justamente esses pontos, eles são parte da base dessa ideia da teoria interdimensional do Indrid Cold. Pelas formas dos relatos, pela forma como é contado, né, as histórias dele, o interdimensional é aquilo que você falou, né? A gente não tem provas científicas de nada de como seria e como funciona o interdimensional. A gente não sabe nem direito essa questão de dimensão, assim, outras dimensões ainda nós, como funciona. A gente não consegue explicar isso direito. Mas ao mesmo tempo, levando em consideração aqui o que a gente sempre fala, o que a gente sempre estuda, né, os episódios que a gente já fez, a teoria interdimensional cabe muito bem, né, pelas aparições dele, pô. Aparece em lugares bem malucos, em lugar, tipo, do nada, né, e a gente, sem ninguém tá esperando, tipo, não tem um aviso, não tem nada, que nem aparecer no quarto, são coisas que acabam se arremetendo um pouco aí pro interdimensional, né. Então... Agora, e se as pessoas, assim, tipo, estão chamando talvez um tipo de ser, um tipo de criatura
com um nome achando que é uma pessoa só. Todos esses avistamentos foram o mesmo ser. De repente não é. Pode ser. É. Porque você vê um lá, ele... no caso do Derenberger, lá, o primeiro, né? Foi super amigável. Ele desceu, né? Opa, tudo bem e tal? Como é que funcionam as coisas aqui? Onde é que é o banheiro e tal, né? E depois, um tempo, voltou, falou, quer conhecer meu planeta? Vamos lá. Não teve problema ali. Foi numa boa. Agora tem outros que aparecem flutuando em cima da cama de uma criança, outros perseguindo não sei quem. Não parece que é a mesma criatura, tirando o visual, talvez, né, que é mais padrão, mais padronizado, mas as atitudes, assim, o modus operandi parece meio diferente, né? Agora, em todos esses relatos aí, Eduardo, que você falou, né, a relação dele com o Homem-Mariposa é específica naquele caso, naquela época lá de Point Pleasant, né? Não continua, e sempre que aparece tem relato do Indrid Cold, tem relato ao avistamento do Homem-Mariposa. Não dá pra falar isso, né? Não, sempre não. Inclusive, eu entendo que é feita essa relação justamente porque as ondas de avistamentos aconteceram juntas. E é próximo do que o John Keel entendia também, de que eles são aspectos diferentes de uma coisa maior. Né? Então tem gente que vê um homem estranho na rua, tem gente que vê um monstro, tem gente que vê uma luz, mas é a mesma coisa. Inclusive isso é debatido no filme também. Tem uma hora que o Indrid Cold do filme, o Richard Gere pergunta pra ele qual que é a aparência dele e ele fala assim, olha, depende de quem olha pra mim. Eu posso ser um homem, posso ser um monstro, posso ser uma voz. Aí o Richard Gere fala, não, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer. E ele responde que ele já tinha encontrado. Então, ele já estava em contato com essa entidade e não tinha sido capaz de reconhecer que era uma entidade estranha. Isso não é uma resposta boa de receber. Então. Você já me encontrou. Mas, né? Tipo, você já me encontrou, tá de boa. Já fui. Você comentou sobre o contato mais amigável que o Derenberger teve. É curioso, eu acabei não comentando isso, mas uma das perguntas que o Cold fez para o Derenberger naquela estrada, naquela noite, era sobre as luzes que ele via no horizonte, que eram as luzes da cidade. Ele não sabia que aquilo era uma cidade, e ele estava ali, entendeu? Então, olha o nível de desconexão daquela pessoa em relação ao mundo onde ele está. É como se literalmente um alienígena tivesse caído ali e falasse assim, tá aqui, explore. Aí passa um cara de carro, opa, beleza? O que é aquela luz ali? É uma cidade, cara. Entendeu? É nesse nível, assim. Eles tinham uma forma diferente, ligeiramente diferente de se apresentar em cada caso, como a gente viu. E eu não acredito que seja sempre a mesma entidade, tá? Como vocês disseram. Assim como eu não acredito que esses avistamentos do Homem-Mariposa tenham sido também o mesmo indivíduo. Aliás, eu fiquei surpreso até anos atrás, quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, e eu vi que muitas pessoas que investigavam isso acreditavam que o Homem-Mariposa era um só. Olha só, ele viaja muito rápido, porque ele foi visto na Rússia em uma semana, e na outra semana ele foi visto no Brasil. Não, mas espera aí, e se for, sei lá, um animal que a gente não descobriu espécie, oficialmente, né? Ainda? Então ele pode existir em vários lugares pelo mundo, e também pelo fato de que existem, assim como com os avistamentos de Indrid Cold, existem ligeiras diferenças, seja em comportamento, seja em aparência, né? Então, no caso lá dos meninos que viram o cara na cerca, eles não viram nariz e nem orelhas, né? E as outras testemunhas que chegaram bem perto dele falaram que o cara era perfeitamente humano, a não ser pelo sorriso estranho. O próprio Derenberger, né? O Derenberger ficou do lado dele. Então, eu acredito que não seja o mesmo indivíduo, se não for uma parada realmente assim interdimensional. Porque aí a própria questão de individualidade já não é tão importante assim, porque se a manifestação pode mudar, então a aparência física, na realidade, não quer dizer nada. Mas dos casos que você citou aqui, que você trouxe, o do Derenberger é o único que
ele surgiu de dentro de um objeto, de um OVNI. Até onde eu sei, sim. Né? Porque nos outros ele simplesmente aparece ali, né? Não tem um objeto voador, assim, trazendo ele, né? Mas existem muitos casos em que ele é visto durante ondas ufológicas, por exemplo. Ou existe um avistamento ufológico no mesmo lugar, na mesma noite. Mas realmente... Mas que diretamente viram ele no objeto foi esse. Assim, realmente saindo e entrando do objeto, só esse caso. Viu? Mas é uma coisa que é pra gente refletir, né? Reflexão sobre o fenômeno, assim. Uma coisa que a gente acaba falando às vezes é que talvez o fenômeno ele tenha aquele efeito trickster, né? Que é o traiçoeiro, o trapaceiro. De repente, teoria, né? Eu acho que episódio pra teorizar igual esse aqui não tem. Tipo assim, a primeira visita dele, que foi essa que a gente fala, né? Do Darenberger, né? Que fala o nome dele. Essa primeira visita... pode ter sido, vamos pôr aí, uma criatura extraterrestre que veio para a Terra e por isso que ele faz essas perguntas, né? Ele não tem esse conhecimento e aí ele acaba fazendo essas perguntas e beleza, é amigável. E vamos ali dar uma volta ali comigo para você conhecer um pouco melhor? Vamos, bora. Beleza. As outras manifestações que surgem dessa história podem ser o fenômeno trickster zoando as pessoas em cima do relato dessa aparição. Usando dele, porque, tipo assim, ele na primeira aparição ele foi amigável. Uma outra coisa, tipo, vamos dizer que o fenômeno, ele tenha conhecimento de um do outro. Tipo, que a primeira aparição é uma espécie. E aí o fenômeno, ele tem conhecimento dessa espécie. E vamos dizer que essas espécies não se bicam. E aí ela acaba usando dessa imagem pra poder criar um problema, sabe? Tô viajando na maionese bonito aqui agora. Velho, tipo, tudo é válido, cara. Devido à quantidade de relatos e diferença do que tem, são ideias que vêm. Tipo, sabe? O fenômeno usando dessa imagem pra poder atrapalhar as coisas. Enfim, né? São várias as possibilidades aí. Que nem uma história que eu lembrei. Aquele caso de Leme. Dos robôs de Leme lá. Eles fizeram a mesma coisa. Eles chegam no lugar, eles têm essa aparência diferentona, só que eles não tinham o sorriso. Mas eles chegaram no cara e falaram, viu, o que vocês fazem aqui? E era uma subestação. E aí eles foram com o cara e perguntaram, o que vocês fazem aqui? Pra que serve? Né? E aí quando o cara viu, beleza, eles foram embora. Quando o cara viu, eles entraram num objeto voador, saiu voando e foi embora. Então, pode ser uma aparição dessa criatura aqui no Brasil também, né? Semelhante a essa primeira aparição do Darenberger. Mas, cara, essa história do Indrid Cold, ela tem muito elemento. Muito elemento, tem muitas possibilidades. É muito boa, cara. Essa história é muito boa. Assustadora, mas é muito boa. Outra hipótese muito, talvez a mais veiculada das últimas décadas, é de que ele seria um extraterrestre. Isso porque ele próprio disse para o Darenberger que vinha de outro planeta e, né, justamente no primeiro relato ele já joga essa informação. Como acontece em alguns casos ufológicos, o Indrid Cold ele se comunica por telepatia, o que pode indicar um poder psíquico ou então alguma tecnologia realmente muito avançada. O rosto e a expressão do sorriso fixo pode significar que realmente ele não é humano e que a biologia dele é diferente, enfim. A nave cilíndrica, ela se comportava de maneira diferente das aeronaves que existiam na época, e esse formato de nave cilíndrico também é muito comum na ufologia. Mesmo que Cold seja um alienígena, a origem dele poderia ser diferente daquilo que ele falou. E aí a gente desconsidera o que o Darenberger escreveu no livro a respeito da viagem que ele fez até aquele planeta. Então a gente começa também a questionar até onde vai a realidade naquilo que ele escreveu. Não é simplesmente uma resposta binária se é verdade ou se não é, mas até onde vai. É claro que não existe nenhuma evidência concreta encontrada sobre aquele planeta chamado Lânulus. A tal galáxia Ganimedes, ele pode ter tirado o nome dessa galáxia de uma lua de Júpiter que se chama Ganimedes, ou direto da mitologia,
e não há menções conhecidas a um suposto planeta Lamnus em nenhum outro caso ufológico. Então esses são os problemas com essa ideia. Agora, é claro, né, ele pode, mesmo sendo um alienígena, ele pode ter dado um jeito de forjar aquela experiência, enfim. Embora, como a gente já tenha debatido também, a hipótese extraterrestre para o Indrid Cold não é, assim, das melhores, apesar desse primeiro contato que ele teve com o Derenberger. Ele disse que vinha de outro planeta. O fato de que ele veio de outro planeta não elimina o fato de que ele também pode ter vindo de outra dimensão. Ele diz que veio de outro planeta. Né? Ele pode ter vindo de outro planeta em outra dimensão, por exemplo. E aí o Derenberger fez essa viagem interdimensional, mas não foi capaz de entender isso, e eles também não explicaram para ele, por qualquer que fosse o motivo. Viu, nesses casos aí dos anos 50, 60, eu estava lendo um artigo de um filósofo alemão, na época, mais ou menos lá nos anos 40, assim, né? E eles não chamavam nem de extraterrestres, chamavam de os planetários, e sempre associando assim que eles viriam de Vênus ou Marte. Era sempre disso, né? Lugares próximos da gente, mas que para a tecnologia que a gente tinha à época era tipo, impossível de se imaginar. Eu tenho a impressão que assim, conforme a gente vai avançando tecnologicamente e literalmente em distância, assim, chegando cada vez mais longe no espaço, seja mandando sondas ou com imagens captadas através de telescópio, como essa ideia de extraterrestre ou inteligência não humana, para a história funcionar, elas têm que ser mais avançadas do que nós, né? O sarrafo tem que ficar cada vez mais alto, né, cara? Tem que ficar cada vez mais longe, cada vez mais difícil, porque se é algo que a gente consegue alcançar, não combina com a ideia de uma civilização muito mais avançada do que a gente, talvez. Da mesma forma, questão de inteligência artificial, não se falava de... Por exemplo, hoje em dia se fala de que, sabe, alguns desses objetos, os próprios seres, greys e blá blá blá, essas coisas, possam ser seres robôs biológicos assim controlados com inteligência artificial e blá blá blá. Essa ideia de incorporar a inteligência artificial dentro desses relatos, ela foi ficando mais comum a partir do momento que a inteligência artificial ficou comum pra gente, porque antes não se falava tanto assim. Eu não me lembro de ter visto o relato onde há um contato aí de quarto, quinto grau, assim, onde há uma troca de informação entre a testemunha e esse ser, e ele fala que ele é de outra dimensão. Vocês lembram se tem? Eu venho da dimensão tal. Com certeza deve ter, que eu não vi ainda. Mas vocês lembram de alguma coisa assim? Cara, não. Sempre falam de planeta, né? Eles falam tem planeta e constelação, né? Planeta e constelação. É o que faz menos sentido. Os reptilianos, né? Alguns falam que eles são de até esqueci o nome da... Dragão. Não é dragão, é dracônicos, sei lá o nome da constelação que eles falam, que é da onde pode ter vindo aí os reptilianos. Mas é assim que eles falam. Só que quando a gente fala de interdimensional, vamos dizer assim, para encaixar essa questão de vir de outro planeta ou outra constelação, seria o uso da dimensão para poder fazer a viagem, entendeu? Não é uma viagem interestelar através do universo, e sim uma viagem interdimensional, onde você usa ali a questão de usar as dimensões para poder atravessar mais rápido ou cortar caminho, né, para poder chegar de um lugar para o outro. É o que faria mais sentido entre 1 milhão de raspas, né? Seria essa a ideia. Eduardo, o que a gente sabe hoje em dia sobre essa questão de, tipo, dimensão? Eu acho que é fácil, teoricamente, para a gente usar essa hipótese de dimensão, e a gente às vezes abusa dela até. Eu acho que é fácil porque o conceito de espírito, fantasma, essas coisas,
é popular entre nós, mesmo você não acreditando, a pessoa não acreditando e tal. Mas assim, a gente cresce ouvindo história de que fulano viu um espírito, fulano viu outra coisa e tal. Então acho que por isso é um pouco fácil a gente imaginar isso. Você tem, por exemplo, toda uma religião, o espiritismo, que queira ou não, tá baseado em cima disso, né, cara? O espírito que mora num outro lugar, o espírita vai chamar de outro plano. O outro plano, basicamente, uma outra dimensão. Então, assim, eu acho que isso, a ideia de outra dimensão, a gente acaba usando ela com certa facilidade por causa disso, mas acaba virando uma muleta também, né? Porque o que é mais absurdo a gente pensar? Que uma civilização consegue viajar, atravessar o universo e vir aqui todo dia, praticamente, ou ela consegue atravessar uma dimensão? O que a gente sabe a respeito dessas questões de outras dimensões além da nossa? Então, aí que a coisa começa a ficar... Valendo R$10. Olha, vou ver. É a pergunta de R$1 milhão, hein? Você pode chamar os universitários, você pode pular, você tem as cartas. Você pode viajar para outra dimensão. Você pode consultar os interdimensionais. Assim, existe um conceito, como você comentou, por exemplo, no espiritismo, não só no espiritismo, né? Sim. Mas... especialmente assim, eu acho que na nossa sociedade, na nossa cultura, é o lugar talvez mais fácil de encontrar esse conceito de que existem realidades paralelas à nossa. E eu acho que isso é muito mais forte no espiritismo do que, para citar uma outra vertente religiosa comum na nossa sociedade, o cristianismo, de que existe aqui onde a gente está, existe um céu e existe um inferno. Só que o cristianismo ele coloca muitas condições, literalmente condições de como é o céu e como é o inferno. O espiritismo ele abre uma gama de possibilidades para diferentes dimensões, né? E aí você acessaria essas dimensões conforme coisas que você teria feito, enfim. Quando a gente traz isso para conceitos científicos, especialmente da física, que é realmente a área da ciência que lida com isso, a gente vê um distanciamento muito grande do que poderia ser chamado de dimensão numa doutrina espírita, por exemplo, e do que poderia ser chamado de dimensão numa discussão de física teórica. Quando você fala que existem comportamentos de partículas subatômicas que só poderiam acontecer se elas também existissem em outras dimensões, você não está dizendo que necessariamente elas existem em outra realidade. Não, a gente está usando em primeiro lugar, um artifício matemático para que, além das 3 dimensões espaciais e da dimensão temporal que a gente calcula, eu tenha outras ferramentas matemáticas para aplicar e poder explicar aquele fenômeno subatômico que foi observado. E quanto maior é a minha escala de observação, mais difícil é observar esses fenômenos. Aquela ideia do gato de Schrödinger, né? Que as pessoas falam que na hora que você abre a caixa, o universo se divide entre um universo onde o gato está vivo, um universo em que o gato está morto. Aquilo ali, às vezes, pode ser um erro conceitual em pelo menos 2 pontos. O primeiro, de que o universo se divide. Na verdade, essas 2 versões do universo já existiam, você simplesmente descobre em qual delas você está. E pelo fato de que da própria escala do gato. As pessoas esquecem que o gato morre porque existe um dispositivo que tem um veneno que é acionado pelo decaimento de um átomo que está lá, tá lá nesse dispositivo. Então, na verdade, a gente está observando o decaimento do átomo, não o fato de que o gato morre ou não. E aí, o que o Schrödinger dizia era justamente que o comportamento do núcleo atômico ele é tão imprevisível que realmente só no momento da observação que a gente vai saber se aquele fenômeno que você tinha previsto realmente aconteceu ou não. Tem a ver, inclusive, por exemplo, com o conceito de meia-vida. Pô, esse elemento tem uma meia-vida de 5 mil anos. Significa que eu tenho aqui uma massa de 1 quilo desse elemento. Eu sei exatamente quando cada átomo vai decair? Não sei. Mas eu sei que daqui a 5 mil anos eu vou ter metade deles. Então, é muito difícil prever isso. E o conceito de dimensões ele vai ser elaborado posteriormente a partir daí.
né, da observação de partículas subatômicas. Quando você faz experimentos que visam descobrir se os fótons ou se os elétrons, eles são ondas ou são partículas, e aí você chega à conclusão de que em alguns experimentos eles se comportam como ondas, em outros eles se comportam como partículas. Não significa, por exemplo, que ele é uma onda em uma sala e uma partícula na outra, ou ele é uma onda em um período da manhã e uma partícula no período da tarde. Não, ele é outra coisa que em um escopo se comporta como onda, em um escopo se comporta como partícula. E quando ele se comporta como onda especificamente, existe uma gama de possibilidades com as quais eu posso trabalhar para considerar o que pode acontecer com ele ou não. Então, isso também interfere para a questão do estudo dessas possibilidades e tal. Mas acaba sendo diferente. Eu entendo que as pessoas, elas encontram facilidade na compreensão disso, mas não necessariamente elas estão compreendendo sem equívocos. E eu entendo que muitas pessoas também não queiram realmente se aprofundar nos conceitos físicos sobre interdimensionalidade, porque realmente é uma coisa absolutamente difícil de compreender, e mesmo os melhores físicos do mundo que trabalham com isso dizem que eles não entendem alguns dos conceitos, que dirá pessoas comuns como nós, mas realmente não é fácil, mas isso também não permite que nós possamos insistir num conceito equivocado como esse, até dizer que os avanços mais recentes da física moderna dizem que o que eu acredito é verdade, ou que o que eu acredito pode ser verdade. Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Então é um ponto que não está tão ligado, as coisas não estão tão ligadas assim quanto as pessoas dizem, entendeu? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas enfim. Deu sim. Tá aí. Deu, sim. Tá aí. Era um episódio sobre o quê mesmo? Era um episódio sobre o Indrid Cold, que apareceu num quadro de uma menina com um gato morto. Resumindo, é isso aí. Quais as outras hipóteses, Odu, que o Indrid Cold também pode ser? Bom, também falaram que ele poderia ser um experimento do governo. Tudo que é estranho pode ser um experimento do governo, e às vezes talvez ligado a algum experimento de controle mental ou de tecnologia avançada para programação de agentes, etc. A gente falou sobre isso no episódio do MK Ultra. Né? Eu tenho certeza que tem alguém que fala que o Indrid Cold é fruto tem alguma coisa a ver com o Tesla. Deve ter. Sempre vai ter. Com certeza. O Indrid Cold era o Tesla, velho. Ele era o Tesla. O comportamento do Cold, que é robótico, mecânico, sugere que ele pode ter sido uma espécie de agente programado. Aquela nave que ele tinha poderia ser um veículo experimental, por exemplo, o TR-3B, né? O uso de telepatia ou de ferramentas de comunicação mental e tal, poderia ser alguma tecnologia desenvolvida, por exemplo, no MK Ultra, e você encontra aí pela internet conexões entre o Indrid Cold até o HAARP e a Operação Paperclip, para dizer que essas tecnologias e técnicas que ele aplica foram desenvolvidas por cientistas nazistas depois da Segunda Guerra, que foram para os Estados Unidos, e que ele usa as mesmas técnicas de controle mental que são desenvolvidas no HAARP, esse tipo de coisa. É claro que não existe nenhum registro oficial do governo dos Estados Unidos, apesar de tudo que já saiu sobre o MK Ultra, por exemplo, que ligue qualquer atividade do governo ao Indrid Cold. E também, como a gente já falou, né, em alguns casos, as testemunhas podem ter impressões equivocadas durante o avistamento, seja justamente por uma má condição de iluminação, como aqueles garotos lá à noite, ou então até algo que realmente foi produto de pânico ou de medo naquele momento, né? Então, a pessoa, agitada, ela tem uma impressão equivocada. Controle mental, comportamento estranho, são coisas que levam para essa ideia de experimento do governo.
Outra ideia é de que ele seja um espírito ou então um ser paranormal. Não é um ser físico, mas uma entidade sobrenatural como fantasmas, demônios, anjos, etc. Aquele sorriso constante e uma expressão inumana às vezes lembram descrições de figuras demoníacas em algumas culturas, e algumas testemunhas também relataram um frio intenso e uma sensação muito forte de medo e até paralisia, que são sensações comuns em fenômenos tidos como assombrações. A falta de pegadas nos avistamentos deles, ou de qualquer avistamento, ou de qualquer evidência física nesses avistamentos, sugere que ele não interage com o mundo físico da mesma forma que uma pessoa ou um animal, por exemplo. E aí você consegue traçar ligações entre o Indrid Cold e outras entidades folclóricas e até essas creepypastas da internet. Por exemplo, com demônios e djinns, as criaturas que aparecem de uma forma enigmática para testar ou enganar algumas pessoas. O próprio Slenderman, que a gente já falou, é uma lenda da internet que tem algumas características parecidas com o Indrid Cold, e também o Homem da Meia-Noite, que é uma lenda urbana sobre uma entidade sorridente que aparece para as pessoas que desafiam o sobrenatural. Como aconteceu com aquela menina naquela casa onde tinha os poltergeists, né? Esse homem, ele aparece sorrindo para essas pessoas de madrugada. A gente pode sempre, né, lembrar que não existem provas científicas, provas concretas que liguem realmente o Indrid Cold a esse tipo de natureza. Aliás, já é difícil falar sobre provas científicas de entidades espirituais ou sobrenaturais. Em algumas experiências específicas, como a gente já falou, existem equívocos causados pelas próprias condições do ambiente, pelo estado de agitação das testemunhas e, em alguns casos específicos, também por paralisia do sono, como a gente poderia talvez dizer daquela experiência da menininha. Então, ela, numa paralisia do sono, ela poderia ter essa experiência, por exemplo, né, de ver lembra bastante, né, relatos de gente que tem paralisia do sono e que vê alguma coisa logo acima dela. Exatamente. E aí você pode dizer, mas ela puxou o cobertor. Sim, assim que ela saiu da paralisia, ela conseguiu puxar o cobertor e tal, e ela não entendeu o que tinha acontecido. Uma criança pequena não vai ter noção disso. Então, você pode argumentar que aquilo, na verdade, foi uma paralisia do sono. Explica o resto das coisas que estavam acontecendo na casa? Não. Mas esse caso específico, né, esse evento especificamente, ele talvez tenha uma explicação. E a gente tem também algumas outras explicações céticas. A maior parte delas gira em torno de mal-entendidos e ilusões psicológicas. No caso do Derenberger, no primeiro avistamento dele, ele poderia estar sonolento ou então muito estressado, que poderia ter transformado uma experiência que ele teve de contato com alguma pessoa aleatória na estrada pedindo informação naquilo que ele relatou. Eu acho isso um exagero, mas eu também não tenho conhecimento tão avançado de psicologia para dizer que não seria possível. Aquele sorriso fixo daquele homem que ele viu na estrada poderia ter sido um truque de iluminação combinado com o medo que ele tinha. O que também, claro, como isso foi para a mídia, né, isso também foi amplificado pela imprensa, depois tomou, como a gente viu, a proporção de uma lenda urbana. Talvez o maior problema dessa hipótese esteja na quantidade de testemunhos independentes que relatam experiências muito semelhantes. E isso dificulta a explicação de que tudo isso foi um engano isolado. Quando você tem muita gente que não se conhece relatando a mesma coisa, sem ter tido contato com uma história anteriormente, é difícil dizer que ela foi influenciada ou que existe algum tipo de contaminação psicossocial, etc. Mas, de forma geral, explicações céticas para esses casos envolvem equívocos de percepção, ilusões, né, basicamente. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube,
CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, meus caros. Um episódio diferente, gostoso, hein? E me surpreendeu bastante aí os relatos e as descrições e tudo mais. Vale a gente lembrar que Indrid Cold ainda é uma figura bem presente na cultura pop, né? Então, A Última Profecia, a gente já citou esse filme várias vezes aqui no podcast, em vários episódios. Então, se você não assistiu, assista. É uma recomendação, assim, fantástica. É um filme bom. Então assista, né? Um filme de 2002. Eu acho que tem ele na Amazon. Cara, esse filme é aquele típico filme que você coloca, tipo, na TV aberta, 11h30, meia-noite, tá passando, sabe? Na Record. Quando você coloca, tá... Sabe, você ouve. Fala esse filme, eu ouço aí. Então fica a recomendação, né? Se você não assistiu, às vezes alguém assistiu faz muito tempo, né? Assistiu, eu era moleque quando assisti. Então assista de novo, né? Pra poder agora linkar com essas coisas que a gente tem falado aqui. E tem outras séries também, Supernatural, o jogo Control. Cara, esse jogo é fantástico, esse Control. Ele é um jogo que ele tem muito de creepypasta também. Ele tem uma questão ali meio que de MK Ultra, umas coisas assim. A Epic sempre dá esse jogo de graça. Então, pra quem gosta de game, fica de olho na Epic, que ela todo ano ela dá Control, dá esse jogo de graça. E eu acho que tem um outro jogo, que eu não vou me recordar o nome agora, que ele tem 2 jogos que eles se relacionam com o Control. Não vou me lembrar o nome agora. Tem essa temática meio de mistério, de programa super secreto, umas coisas assim, né? E você acaba tendo até o próprio Coringa, né? O Coringa seria aí uma representação dele, né? Pode ser uma inspiração dele também, né? Não, acho que o Coringa não é, porque o Coringa ele é anterior ao Indrid Cold. Foi criado antes. Mas aí eu acho que as outras versões, pode né? ter incorporado a já forma depois, como foi O desenhada. Coringa foi e tal. criado antes da década de 60? Foi. Então pode ser. O Coringa, ele é... Aliás, assim, a própria imagem do Indrid Cold, que se você jogar no Google vai ser usada como referência, a própria imagem do Indrid Cold lembra muito um outro personagem que inspirou um Coringa, que é um personagem de um filme que chamava O Homem que Ri. Que é um cara tipo, com o rosto todo pálido, branco, com um sorriso enorme e o cabelo meio esverdeado. Tipo, quando criaram o Coringa, pegaram esse personagem para usar de referência pro visual dele, entendeu? Então assim, faz muito sentido comparar com o Coringa, porque o visual do personagem que inspirou o Coringa é muito parecido com a descrição do Indrid Cold. E só pra lembrar também uma curiosidade, o próprio Homem-Mariposa foi influenciado por um personagem do Batman. O nome Mothman, né, foi inspirado no personagem Killer Moth, que era um dos vilões do Batman, e ele aparecia naquela série do Alan West. E tinha lá, ele era totalmente diferente, né, da figura realmente do Homem-Mariposa, mas tinha as asas muito grandes e tal, e aí isso chamou a atenção, e na época teve um repórter, se não me engano, que começou a falar que parecia o Mothman da televisão e tal. Eu acho que foi justamente para promover a série, alguma coisa assim, e aí pegou o nome Mothman. Além das creepypastas, né? Creepypasta é uma coisa que eu acho que é a primeira vez que a gente tá usando esse termo aqui no podcast. É algo que algumas pessoas vêm falando pra mim sobre creepypasta, né? Que vamos dizer, é como se fosse um artigo
um acervo gigantesco de contos e lendas urbanas na internet. E tem em todas as línguas, tem português, inglês, indiano, árabe, em tudo quanto é língua. E você tem ali várias histórias, vários contos, é muito rico essa questão de creepypasta. Inclusive tem alguns amigos próximos nossos que manjam bastante disso. O Eduardo falou que seu irmão, né, Edu? Você falou que manja bastante de creepypasta. SCP, a gente manja bastante de SPC, né? Agora SCP, né? Muito, só pra contrariar? Infelizmente. Alexandre Pires, não, muito bom. Também. Falando do outro SPC que vocês estão ligados. Tá. Mas enfim, né? Então são algumas das aparições aí do Indeed Code. Indeed Code do projeto. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar de Indeed Code, eu achei que era mulher, que era Ingrid Code. Não, eu pus o óculos e falei, tá. É aquele negócio, né? A gente... É um assunto bem pra especular mesmo, né? É um papo bem especulativo, 100% especulativo. Tem muito relato, é muito rico. Você tem os livros, então, assim como os Homens de Preto, né? Que começam com um livro, aí depois você tem pesquisa em cima. É a mesma história do Indeed Code. Então não é algo que a gente pega e fala, pô, isso é pura maluquice. É aquela famosa, né? Tipo, toda lenda, todo conto tem um fundinho de verdade. Então pode ser que aumentaram muito, sim, dessa história dele, mas que algo... Ou não. Ou não, né? Mas algo permeia a história desse personagem. Algo real permeia a história desse personagem, o que a gente não consegue saber. E assim, cara, é legal deixar claro também que, o Indeed Code, ele seria meio que uma nota de rodapé em outros assuntos, né? Ele é um assunto dentro do tema de Homem de Preto, ele é um assunto dentro do tema do Homem-Mariposa, né? Então por isso que é difícil, às vezes, você ver algum conteúdo que fala só sobre ele, né? Ele tá bem nichado ali, é uma coisa bem específica. Bom, a gente está falando aqui sobre o Homem-Mariposa. Olha, a gente está falando sobre o Indeed Code há o quê? Por volta de 1h30, mais ou menos. Imagine se eu tivesse colocado esse conteúdo lá no episódio do Homem-Mariposa. Já teve duas partes, teve 2 horas mais ou menos no total. Eu tinha citado no começo 3h30, aquilo não é expressão, tá? O roteiro original do Homem-Mariposa tinha... eu estimava por volta de 3h30. E a minha ideia inicial era fazer num episódio só. Cara, ia ficar um negócio absurdo de editar e absurdo de ouvir. Mas, enfim, eu tirei algumas coisas que talvez fugissem um pouco. Tem menções ao Indeed Code lá ainda. A gente não aprofunda como a gente aprofundou aqui, claro. Mas existe muito mais ainda a ser pesquisado. Uma das coisas que eu já disse lá no Podcast X, e eu entendo que seja uma das referências... uma das referências não, mas uma das motivações aqui do contato também é essa. Às vezes o que a gente quer fazer com esse episódio é justamente resumir alguns aspectos específicos do assunto para que seja a sua pesquisa primária para leituras... de onde você vai tirar leituras mais profundas. Então aqui a gente fez indicações de livros, indicações de filme, até de jogo que tem figuras que são inspiradas no Indeed Code. Então todos os caminhos para você se aprofundar, eles estão dados aqui. No Podcast X eu tento fazer mais ou menos a mesma coisa. Então você imagina se eu tivesse deixado isso lá, já tinha ficado... assustador, né? A reconstrução ali de alguns relatos. Imagine se eu colocasse ali o cara na cerca, o Indeed Code no quarto da menina, apesar que eu acho que tem, mas enfim, para não ficar super comprido, tá aqui separado um episódio só sobre o Indeed Code. Muito bem, meus caros, tá aí, um episódio diferentão pra vocês, né? Ou não tão diferentão, né? Mais com a nossa cara mesmo, nosso jeitão mesmo. Considerações finais, meus caros? Gustavo? Não, tô satisfeito.
Muito bom. Eduardo Oliveira, quer falar um pouco? Eu tô satisfeito Então também, tá falei bom. bastante já. Esperamos que vocês tenham gostado de mais este episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Cuidado com o homem que sorri. Queria encontrar um homem de terno gigante no meu quarto durante a noite que não tem rosto? Não, mas, né? Que tipo de homem que você gostaria de encontrar no seu quarto durante a noite? Você, cara. Ai, você. não fala isso. Ai, ai.